Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Demon Slayer, Aventura Silenciosa, capítulo 151. Ponto de vista de Seiji. Convidados? Eu raramente recebia visitas. Na verdade, nunca recebi convidados antes. Devo deixá-los entrar? Aoi perguntou. Não, eu disse e me levantei do chão. Kanai e Sanemi estavam curiosos e meio que esperando que eu dissesse quem era. Mas nem eu sabia quem era, então segui a Aoi até a porta da frente. Quando cheguei ao pátio vi alguém que definitivamente não esperava. Como a Aoi veio me informar, eu sabia que não era um Ashira, então pensei que poderia ser a Tori ou outro ferreiro. Acontece que eu estava errado. Oh, não acredito no que vejo. Você cresceu agora, não é, meu jovem? Um homem baixo que parecia ainda mais baixo por ter uma perna só estava parado no pátio. Sorri após minha surpresa inicial e respondi da mesma forma. E o velho ainda está vivo. Eu disse e tive que desviar da bengala dele que voou direto na minha cabeça. Pirralho sem vergonha. Você está nativa, eu é que deveria dizer isso. Ele berrou. E você tem, 90 anos? Continuei com um sorriso, mas parei quando vi a pessoa ao lado dele. Meus olhos se estreitaram para ele instantaneamente e ele se encolheu como uma tartaruga em seu casco. Eu tinha cerca de 99% de certeza de que era Zenitsu, mas isso não era o suficiente para justificar uma reação brusca, era? A razão pela qual parei abruptamente foi seu sistema nervoso desumano. Meus olhos estavam além das capacidades humanas. Eu podia ver radiação, movimentos de ar, raio-x, etc. Os humanos têm um tipo de pequena corrente elétrica correndo por seus corpos. Era o que nunca se conectava ao nervo. Mas em humanos normais, eles não estavam realmente conectados. Eles eram mais como sinais eletromagnéticos. Por esse padrão, Zenitsu não era mais humano porque ele tinha uma corrente elétrica real conectando seus nervos o tempo todo. Essa corrente também era muito forte em seu corpo. Sobrenaturalmente forte. Interessante, muito interessante. Era uma biologia única, muito parecida com a de Mitsuri ou Jimoei. Pelo que eu estava vendo, eu só podia supor que ele devia ter reações e reflexos insanos. É bom que você não tenha terminado essa frase. Parece que você tem algum respeito pelos seus professores, afinal disse Jigoro, interpretando meu silêncio como hesitação em desrespeitá-lo. Eu nunca desrespeitaria artefatos antigos japoneses, eu disse, e ele fingiu um olhar furioso antes de nós dois finalmente rirmos da nossa pequena brincadeira. Bulhalharra, sinceramente, é bom ver você de novo, garoto Seiji. Eu estava com medo de visitar um homem meio morto, mas acho que os rumores exageraram seus ferimentos, ele disse. Na verdade, os rumores eram verdadeiros, mas depois de obter a marca do matador de demônios e a respiração solar, eu conseguia me curar a uma taxa além dos limites humanos. Desci da varanda e tomei um lugar mais baixo. Então iniciei uma reverência que era baixa o suficiente para um aluno para um mestre. Fico feliz em ver você saudável também. Jigoro era todo dentes. Ele gostava especialmente dessas maneiras tradicionais. Ele até se matou no cânone por causa das escolhas de seus alunos. Era o quanto essas coisas significavam para ele. Eu trouxe alguém comigo hoje. Zenitsu Agatsuma, ele disse e gesticulou para o jovem garoto que estava ao seu lado. Ele é meu aluno atual. E Zenitsu, este é Seiji Shigan, o usuário mais forte da respiração do trovão na história e também o mais forte matador de demônios atual. Jigoro gesticulou para mim com um elogio inesperado em seu tom. Havia também uma quantidade saudável de orgulho. O mais forte, em Zenitsu mostrou timidez misturada com medo em sua linguagem corporal. É por isso que ele é tão assustador? Buahaha não, ele só tem olhos muito maus, ele disse e então sussurrou a próxima parte. Mas não diga isso a ele acha que eles são legais. Eu vi aquilo. É claro que sim. Jigoro gritou. Você deve estar cansado da viagem, por favor, junte-se a nós para o almoço, eu disse e Jigoro se animou imediatamente, assim como Zenitsu. Você não precisa me pedir 2 vezes. E assim nossos números cresceram. Shinobu continuou escondida em seu quarto, sem saber de nossos novos hóspedes e eu deixei assim. Eu não queria perturbá-la. Zenitsu era muito manso e comia sua comida silenciosamente. Ele era a única criança em uma sala de adultos, então isso era de se esperar. Jigoro tinha muita experiência e estava curioso sobre nossa situação atual. Ele era um antigo Ashira, então não escondemos nenhum segredo dele. Ele até tinha conselhos úteis sobre nossas próximas operações. Ele conhecia as terras melhor do que a maioria de nós e nos disse lugares adequados para posicionar matadores de demônios. Essa foi uma das poucas melhorias que fizemos. Em vez de atender chamadas depois que as pessoas já morreram, a esquadrão de caçadores de demônios estava trabalhando para deter os demônios antes que eles pudessem causar danos. Depois que o almoço acabou, fomos para o campo de treinamento. Sanemi estava louca para lutar e eu não me importei em fazer alguns alongamentos. Eu sabia que Kanai não queria nada disso, mas ela também me entendeu. Quando você estava com seu professor e seu filho, você só precisava se exibir um pouco. Ponto de vista em terceira pessoa. Que diabos é isso? Foi tudo que Zenitsu conseguiu dizer diante da cena diante dele. Estrondo, estrondo, estrondo. Até mesmo o campo de treinamento da Mansão das Flores não estava preparado para a intensidade da respiração do vento e da respiração do trovão. O estilo de luta das irmãs Kocho era gentil e elegante, então o chão revelava a diferença entre isso e os 2 estilos de respiração mais violentos. Seiji e Sanemi eram um borrão de movimento para o olho humano. Um flash de roxo e verde se alguém olhasse de perto. Eles se encontraram em um choque de espadas de madeira e tanto a terra quanto o ar tremeram em terror igual. Engraçado o suficiente, Seiji quase não sofreu ferimentos nas pernas, então ele podia se mover sem muita dificuldade.
Sua velocidade poderia muito bem ser imperturbada no nível em que eles estavam lutando, que definitivamente não era o melhor deles. Ele segurava uma katana de madeira na mão esquerda, pois seu braço direito ainda estava inutilizável, mas seu braço esquerdo era tão bom quanto o direito. O controle corporal perfeito fazia isso, mas ainda havia alguns problemas mentais. Sanemi também não estava realmente tentando. Ele se limitou a apenas 2 formas de respiração, pois ele correspondia à intensidade de Sage. Foi um sparring. A única coisa em que eles se concentraram foi na técnica. Para surpresa de todos, Sanemi era quase tão bom quanto Sage na arte da respiração do vento. Uma competição o havia levado a um novo nível de força, assim como qualquer outro Ashira. Achei que ele estava ferido. Não foi por isso que viemos aqui em primeiro lugar? Para visitar um paciente, Zenitsu não conseguiu deixar de perguntar ao seu mestre. Oh, ele está ferido, sim. Não fique tão surpreso, pirralho. Neste nível eles estão apenas esticando os membros em vez de realmente lutar. Esse era um conceito insano que Zenitsu não conseguia entender, mas não era tão insano quanto uma coisa. De jeito nenhum você era um Ashira do nível deles. Zenitsu declarou e recebeu uma pancada em troca. Eu era conhecido como Ashira Rugidor no meu auge. Isso não é nada, Jigoro bufou orgulhosamente. A sessão de sparring continuou e estava subindo uma polegada mais e mais em intensidade a cada segundo. As lâminas de madeira mal estavam segurando neste ponto e ambos tiveram que encontrar maneiras de reduzir o estresse em suas armas. Isso significava que havia muita força direcionada incorretamente, o que resultou em rachaduras por todo o chão. Olhe atentamente para aquele Zenitsu. Este é o nível de força que você deve almejar se realmente quiser ser forte o suficiente para proteger a si mesmo e sua família, disse Jigoro, usando a oportunidade para ensinar seu aluno. Muitas vezes é por meio da experiência do objetivo final que o caminho se torna claro na vida. Zenitsu observou em um silêncio significativo depois, absorvendo a exibição do auge da força. Está chegando ao fim, disse Jigoro, e menos de um segundo depois. Os dois se encontraram em um confronto explosivo que os fez deslizar para o lado oposto do campo de treinamento. Eles abaixaram a postura e travaram os músculos, investindo força bruta. Respiração do vento. Terceira forma. Respiração do trovão. Primeira forma. Ambos os guerreiros explodiram no momento exato. Sage cronometrou o momento exatamente ao prever a ação de Sanemi. Com um ponto de partida similar, ficou evidente quem era mais rápido. Um único passo. Depois que Sanemi deu um único passo, Sage já havia terminado de cobrir toda a extensão do campo de treinamento. Ekireki Isen. Sanemi, por sua vez, não ficou surpreso. Tal velocidade era de se esperar do Ashira mais rápido. Mas similar a como Sage o eclipsou em velocidade, Sanemi o eclipsou em outra coisa. A força que levou Sage a todo o campo de treinamento para gerar, Sanemi fez isso após um único passo. Como consequência, quando Sanemi plantou seu segundo passo, o chão se tornou teias de aranha. Árvore do vento da tempestade clara. Bum! A colisão foi escondida por uma nuvem de fumaça. O silêncio após a onda de choque foi ensurdecedor. A batalha não continuou mais e deixou um grande buraco na dimensão, como se o sol tivesse desaparecido repentinamente do sol. Quando a fumaça se dissipou, você podia ver Sage com o torso nu. Suas roupas foram rasgadas pelas lâminas de vento. As de Sanemi, por outro lado, não enfrentaram tal consequência, mas sua espada foi quebrada ao meio. Se fosse uma luta real, Sage seria cortado em pedaços, e Sanemi perderia a cabeça porque sua espada não conseguiu bloquear o ataque. A sessão de sparring foi um empate conclusivo. Nada mal, comentou Sage e relaxou o corpo. Sanemi fez o mesmo, mas com uma expressão muito mais irritada. Em sua mente, ele não conseguia nem derrotar um homem doente. Os olhos de Sage brilharam com intensidade. Ele não disse isso, mas a forma que Sanemi usou foi um pouco diferente. Na verdade, nunca foi intenção de Sage terminar as coisas em um empate. Respiração de besta foi a conclusão a que Sage chegou. Sanemi foi afetado por Inozuki e sua técnica pouco ortodoxa. Isso pode virar uma bola de neve e virar algo grande. Como Sanemi fazendo um novo estilo de respiração ainda mais poderoso que a respiração do vento. Afinal, ele tinha o exemplo perfeito de Sage e Inozuki. Capítulo 152. Ponto de vista de Sage. No dia seguinte, já fazia 3 dias desde que acordei e ainda estava me recuperando antes de sair para completar meus objetivos. Eu me sentia melhor a cada dia e devo poder sair em breve. Então o que você pode fazer? Perguntei ao jovem rapaz na minha frente. Eu não sabia o porquê, mas ele parecia muito desconfortável perto de mim. Sua linguagem corporal estava em todo lugar. Talvez tenha sido porque eu o tirei da cama e o levei para o campo de treinamento tão cedo pela manhã. Eu sei tocar shamisen muito bem, ele disse, inseguro. Pesquei como uma coruja. Legal, mas não muito, já que sou surdo, eu disse. O shamisen era basicamente uma guitarra japonesa. O mestre me disse isso. Não consigo imaginar como será, já que tenho ouvidos muito bons, ele disse. Sua linguagem corporal estava toda alterada novamente. Era difícil lê-lo, sinto muito. Eu me forcei a sorrir, pois parecia deixá-lo muito nervoso. Você não precisa ficar tão nervoso perto de mim. Garoto, eu não sou como velho. Não vou forçar você a treinar se não quiser. Sério? Ele se animou. Não, eu caí impiedosamente. Seu ombro caiu em decepção. Ouço muito sobre você de Jigoro e sei que você nunca dá o seu melhor durante o treinamento. Então hoje, vamos encontrar a resposta para a minha pergunta. O que você pode fazer? Eu disse e peguei um bastão.
Zenitsu era um dos personagens mais talentosos do elenco de Matador de Demônios. Eu diria que ele era tão talentoso quanto o próprio Muishiro, considerando que ele nunca deu tudo de si no treinamento desde o começo. Caramba, ele estava se segurando tanto que seu estado inconsciente era mais forte do que ele no começo. Imagine o Zenitsu com o trabalho duro do Tanjiro. Não vou permitir essas coisas dessa vez. Percebi depois de fazer pupilos que realmente gosto de polir pedras preciosas como ele. E ele era uma joia como nenhuma outra. Especialmente agora que vi em primeira mão o quão especial era seu físico. Ele não era apenas talentoso, mas tinha um corpo especial como Gyomei Mitsuri. Eu forçaria a usar todo o seu potencial se fosse preciso. Isso é abuso infantil e não vou negar. Vê isso? Perguntei e mostrei a ele o bastão que eu tinha na mão. O bastão era fino e longo. Era o tipo de bastão que infligiria uma dor incrível, mas também mal machucaria o corpo. Com a flexibilidade do bastão, ele quase parecia um chicote. Dei algumas pancadas e ele soltou um som de assobio enquanto cortava o ar. A partir de hoje, esse será seu pior inimigo. Usarei isso para disciplinar sempre que vir que você está se segurando e acredite em mim. Meus olhos brilharam para ele. Eu saberei quando você estiver se segurando. Epe. Ele quase encolhe como um coelho. Mas e se eu me machucar gravemente? É por isso que não uso um bastão maior e não se preocupe, mesmo que você sofra ferimentos leves, a mansão das borboletas é um hospital. Dei a ele o sorriso clássico que emitia vibrações malignas. Vou te dar 10 segundos, ofereci gentilmente e corra. E ele correu. Zenitsu não perdeu tempo e disparou para longe de mim. Ele saiu com um rugido alto de um trovão que realmente não me incomodou, mas incomodou todos os outros na mansão. E creio que sim, ele era um raio amarelo de velocidade quando saiu correndo do portão principal da mansão. Nada mal, pensei comigo mesmo enquanto olhava para suas costas recuando. Ele realmente precisava ser mais refinado, seu talento o estava levando muito longe. Eu podia dizer com meus olhos que ele não estava pensando nas técnicas. Sua mente estava apenas em pânico e pensando em quão assustador eu era. Ele se movia por instinto bruto do que parecia certo, mas mesmo com isso, ele era capaz de executar uma forma que muitos levariam anos para aperfeiçoar. 10, eu disse e corri atrás dele. Outro feito impressionante que notei foi ele se animando com minhas palavras e se curando. Droga, ele mentiu. São só 5 segundos. Ele já estava a cerca de meio quilômetro de distância quando me ouviu. Eu nunca entenderia tais sentidos sobrenaturais. Eu não conseguia dizer o que fazia aquilo funcionar nem com meus olhos. De qualquer forma, a perseguição começou e quando finalmente o alcancei, seu primeiro treinamento começou. Seu primeiro treinamento. Onde ele não se conteve e foi realmente levado ao limite porque meus olhos viam quando ele estava assim, e ele recebia o golpe mais cruel do meu novo bastão favorito. 4 dias depois. Já faz oficialmente uma semana desde que acordei. Meu corpo estava quase em perfeitas condições, exceto pelos 2 ferimentos graves que sofri. Eles levariam mais um mês ou mais para voltar ao normal. Criar novos tecidos e conectar músculos rompidos era um incômodo, mesmo com a super regeneração. Meus dias na mansão das borboletas não foram tranquilos, para dizer o mínimo, com nossos 2 novos moradores. Hahaha, garoto fraco, você já deveria ter desistido. Você não tem chance contra o rei das feras Inozuki, ele disse enquanto fazia flexões com Mitsuri sentada em cima dele. Seu corpo fraco e frágil tinha ganhado músculos saudáveis e depois de comer bem, ele estava crescendo rapidamente. Em mais ou menos um mês, ele deveria ter o mesmo tamanho de Zenitsu, se não maior. Calha a boca. Se fosse a senhorita Kanroji sentada em cima de mim, eu te venceria sem problemas. Zenitsu gritou de volta. Ele também estava fazendo flexões, mas dessa vez eu era quem estava sentado em cima dele. Então você pode esquecer de vencer porque ela não vai mais sentar em cima de você, eu disse enquanto batia na cabeça dele com o bastão. A última vez que Mitsuri sentou nele, ele parecia feliz demais. Ele pode ter 13 anos, mas eu não gostei. Me chame de insegura, mas eu não me importei. Eu não gostava do que eu não gostava e um deles era um garoto de 13 anos sexualizando meu noivo. Falando em sexualizar, aquele que te deu seu novo uniforme, qual era o nome dele mesmo? Perguntei a Mitsuri, que estava sorrindo com o movimento de subir e descer. Ela considerou isso um passeio divertido pelo que parecia. Ela fez beicinho quando ouviu minhas palavras. Eu já te disse que não vou contar. Posso dizer pelo seu rosto que você fará coisas ruins com ele. Não vou negar isso, nem um pouco depois que vi Mitsuri usando seu vestido de cânone quando ela voltou de sua missão. Seu antigo uniforme estava rasgado de correr às pressas para a mansão das borboletas quando ela soube do meu ferimento e ela pediu um novo. O único problema é que o novo uniforme veio com uma enorme janela para os seios e o alfaiate de alguma forma convenceu Mitsuri a usá-la, dizendo coisas como: eu gostaria, já que adoro ficar olhando para os seios dela. De fato, eu gosto de olhar para elas, mas o que eu não gosto é que os outros também fiquem olhando. Eu me certifiquei de queimar aquela coisa assim que ela voltou. Era também por isso que ela estava hospedada na mansão conosco e não em uma missão. Ela não podia pegar uma até que ganhasse seu novo uniforme. Coisas maldosas são o mínimo que ele merece depois do que fez Buffet. Não, tenho certeza de que há uma razão pela qual ele pensou que você gostaria do novo estilo. Ele é apenas um avô gentil, ela insistiu. Um velho? Fazia sentido. Mitsuri era uma alma gentil e era ainda mais gentil com crianças e idosos. Ela achava que todos eram como ela. Claramente, ela não leu os doujins que eu li. Homens velhos eram a maior ameaça depois do bastardo feio e estrangeiro. Você é muito doce para o mundo, Mitsuri Kanai anunciou sua presença. Eu não a tinha visto, então fiquei surpreso quando ela estava ao meu lado.
Você deveria usar essas coisas apenas para seu marido ver, ela disse com um sorriso tímido e se abaixou para deitar no meu colo. Não a deixei tentar por muito tempo. Peguei-a no colo e a coloquei no meu colo. Para registro, meus pés estavam no chão para que Zenitsu não desabasse sob o novo peso. Você cheira bem, eu disse, colocando meu nariz em todo o seu corpo, fazendo-a rir. Acabei de tomar banho. Acho que você gostou do sabonete novo, ela disse. Eu faço. Tivemos nosso momento de amorzinho de sempre enquanto Zenitsu sofria um inferno abaixo de nós. Um rápido movimento do meu bastão garantiu que ele continuasse fazendo suas flexões. Eu podia ver pelo acúmulo de ácido láctico que ele ainda não estava no seu limite. Isso não é justo. Zenitsu engasgou e seu corpo estremeceu sob nosso peso. Conheci duas das mulheres mais bonitas que já vi e acontece que ambas são suas namoradas. Como você pode ter duas enquanto outros lutam para encontrar uma? Isso não é justo, ele disse, Kanai me contou. Ei, eu disse e bati meu bastão em seu ombro. Eu consigo ter tudo isso porque sou forte. Se você ficar tão forte quanto eu, as garotas vão ficar em cima de você, eu disse. Ele virou a cabeça em um ângulo impossível para me encarar. Vê, você está falando sério? Fiquei surpreso com a intensidade em seus olhos. Eu sei. E então seus olhos ficaram brancos. Toda a vibração do campo de treinamento mudou quando todos olharam para Zenitsu surpresos. Você quase podia ver uma aura branca saindo do corpo dele. Seus músculos ficaram tensos e absorveram força bruta. Meus olhos se arregalaram quando seu padrão de respiração ficou perfeito, do jeito que eu o ensinei. A adrenalina bombeou nova força para seu corpo e ele continuou fazendo flexões como um louco. Antes era como uma cadeira de balanço tranquila, mas agora sentar nele era como uma montanha-russa. Acho que encontrei uma motivação melhor do que o bastão. De jeito nenhum. Como isso é possível? Inosuke rugiu enquanto tentava igualar sua velocidade. Eu já vi isso antes. É como que acontece com meus tios todo outono. Tão forte e violento, comentou Inosuke. O outono era a estação de cio dos javalis, observei. Acho que era verdade de certa forma. Zenitsu estava fazendo tudo isso por garotas. Como todos os animais machos lutavam até a morte às vezes por garotas. A propósito, Zenitsu, você se lembra da minha irmã Shinobu? Kanai disse mesmo sem parar, ele ouviu a voz dela. Como posso esquecer uma garota tão linda? Ela tem um lugar permanente na minha mente desde que a vi, ele disse. Ela costumava ter uma queda enorme pelo Seiji. E então um terremoto. A flexão se intensificou. Capítulo 153. Ponto de vista de Seiji. Está na hora. Naquela manhã em particular, eu estava tão no quanto no dia em que nasci. Eu tinha acabado de sair de um banho que tomei às 3 da manhã sem nenhuma razão específica. Rapidamente vasculhei os guarda-roupas e tirei meu uniforme. Era o mesmo que usei na minha última batalha, graças a Kanai, que remendou o tecido quebrado para mim. As roupas estavam um pouco esfarrapadas e gastas, mas a maneira como foram limpas e passadas mostrava que tinham sido cuidadas com amor. Eu as espalhei e as examinei de perto sob a luz amarela brilhante. Meus olhos detectaram facilmente as imperfeições na forma como ele foi costurado. Essas imperfeições no tecido estavam literalmente puxando meu eu perfeccionista, mas eu não conseguia encontrar em meu coração algo para me sentir incomodada. Em vez disso, essas imperfeições acenderam algo quente em meu coração. Kanai era uma alfaiate excepcional que conseguia consertar meu uniforme do jeito que eu gostava, mas desde que ela perdeu os olhos, ela teve dificuldades. Mas mesmo assim, ela insistiu em consertar meu uniforme e eu até tive que esperar um dia extra para que ela pudesse terminar seu trabalho perfeitamente. As cores nem combinam, eu disse, divertido sob um olhar mais atento. Mais provável do que não, ela perguntou às pessoas se a cor era a mesma. Embora as cores fossem as mesmas, elas tinham tons diferentes. Se você olhasse de perto, você poderia ver qual parte do uniforme tinha sido remendada e consertada. Deveria ser feio, mas meus olhos se estreitaram com ternura. Vesti meu uniforme enquanto, sem saber, cantarolava uma melodia alegre. Fixei o auri no meu ombro e então amarrei uma katana na minha cintura. Parei por um momento novamente e olhei para a espada. Era a katana de Mitsuri, a que ela tinha antes de eu presenteá-la com sua atual espada-chicote. Era rosa e o punho tinha um design muito bonitinho. A bainha também tinha pétalas de sakura impressas para um toque extra. Mitsuri amava muito essa espada, a ponto de mantê-la segura mesmo depois de não usá-la. Mas ela a presenteou para mim depois de saber que meu ferreiro não tinha terminado de fazer minha espada. Fiquei em frente ao espelho, admirando-me no meu reflexo. Nunca me senti mais vestida e bonita, juro que ninguém tinha um vestido melhor do que eu, porque eu estava vestida com amor. Saí do quarto o mais silenciosamente possível. E fui igualmente furtivo quando entrei no quarto. Estava escuro e tinha mais calor do que meu quarto anterior devido à presença humana. Meus olhos descartam a escuridão e enxergam normalmente. Andei ao lado da cama de Mitsuri e Kanai e plantei um beijo casto em seus rostos. Mitsuri ainda estava esperando seu uniforme, mas ele seria entregue hoje. Você vai? Kanai perguntou suavemente depois que beijei sua bochecha. Sim, respondi, embora já tivesse dito isso a eles na noite anterior. Boa sorte, Seiji, ela disse com a voz sonolenta antes de se aconchegar novamente no sono. Eu sempre saio cedo de manhã porque odeio dizer adeus. Despedidas eram uma das coisas mais estranhas e na maioria das vezes eu não gostava do que isso implicava. Então, geralmente prefiro ir embora cedo antes que eles acordem. Depois de roubar um beijo deles, saí da mansão. O ar frio do amanhecer acaricia meus poros, enviando arrepios estranhos pelo meu corpo. O tempo de descanso e cura acabou, agora era a hora de voltar ao trabalho. Não esperei o nascer do sol e pulei o muro da mansão. Então corri pela floresta e segui para meu primeiro destino. Senhora Tamayo, Tóquio.
Quando cheguei em Tóquio, era por volta do meio-dia. Andei pela cidade movimentada com olhos curiosos que procuravam por qualquer coisa suspeita. Eu tinha certeza de que Musa não estaria mais em Tóquio e não conseguia encontrá-lo aqui, muito menos durante o dia, mas não pude evitar. Em vez de encontrar o Lorde Demônio, me vi admirando a cidade em rápido crescimento. O contraste entre as vilas e a cidade era tal que era inacreditável. Era como ir para um mundo completamente diferente e não apenas a alguns quilômetros. Havia novos edifícios erguidos e novas ruas remodeladas em todos os lugares. Era o ano de 1923 e era uma época na história humana em que as coisas estavam mudando rapidamente com o fim da Revolução Industrial. Você também podia ver as outras mudanças na forma de faixas políticas. O movimento democrático Taisho estava no auge. Havia muitos banners e anúncios sobre o movimento. As pessoas estavam sedentas por reformas políticas devido à modernização do Ocidente. Embora eu nunca tenha realmente prestado atenção a essas coisas, voltar para a cidade me lembrou de quando e onde eu estava. Minha vida não deveria acabar com os demônios. Eu tinha que ser audacioso e começar a pensar sobre meu futuro depois da guerra. A bomba nuclear ainda estava pairando no meu futuro também. Foda-se. Ainda era dia, então não fui encontrar Lady Tamayo imediatamente. Cheguei à conclusão de que ela preferiria ser visitada à noite. Da mesma forma que eu preferiria visitantes durante o dia, já que eu era humano. Por enquanto fui para o dojo onde aprendi Kendo quando era mais jovem. Noma Dojo. Lá estava. Parecia que tinha sido há uma vida desde que estive aqui, embora tivesse se passado apenas 5 anos ou mais. O dojo ficava no bairro central de Tóquio. O Kendo era um esporte enorme durante essa época junto com o sumo. Isso porque não fazia muito tempo desde o fim das leis dos samurais. Os samurais de verdade também ainda estavam vivos sob a lei do governo. Eles estavam velhos agora, mas ainda estavam vivos e promovendo o esporte do Kendo como uma sombra da cultura samurai. Quando entrei, notei que os alunos eram bem menores. Não tive tempo de olhar em volta por muito tempo, pois alguém me chamou em reconhecimento. Shigan, era meu mestre de Kendo. Seus olhos estavam arregalados em descrença ao me ver e ele veio correndo. Sensei, eu me curvei. Não acredito que estou te vendo, meu rapaz. Já faz anos, ele disse. De fato, tenho sentido muita falta do dojo durante esses anos, eu disse, fazendo-o rir. Não duvido disso, ele disse e me olhou e sorriu. Parece que você já viu dias melhores. Sim, eu disse enquanto coçava. Continuamos uma conversa agradável e ele me guiou pelo dojo. Ele me apresentou aos novos alunos e, surpreendentemente, seus olhos brilharam em reconhecimento depois que ouviram meu nome. Acho que eu ainda era um grande nome na comunidade de Kendo. Ele também me mostrou as novas melhorias que eles fizeram em seus equipamentos, o novo espaço e os poucos troféus que conquistaram no torneio nacional. Infelizmente, nunca tivemos outro campeão depois de você. O torneio do ano passado foi acirrado, mas terminamos em segundo lugar, disse ele. Ficamos em frente a uma prateleira com uma janela de vidro. Dentro dela havia troféus e medalhas cuidadosamente dispostos. O meu estava bem no centro da decoração e também era o maior. Eu me vi sorrindo no reflexo do vidro. Então, o que te traz aqui ao meu dojo depois de todos esses anos? Por favor, não diga que é porque você perdeu, ele disse. Verdadeiramente não havia razão para eu ter vindo aqui. Eu não tinha mais nada para fazer e pensei que seria um bom passatempo visitar aqui e reviver velhas memórias. Eu passei no meio da frase quando uma ideia de repente veio à mente. Fiquei mais alguns segundos em silêncio para refletir sobre a ideia antes de decidir com um sorriso. Na verdade, voltei porque tenho algo para lhe mostrar, sensei, comecei com uma voz misteriosa. Durante os anos em que estive fora eu estava viajando. Você pode dizer que durante minhas viagens eu fiz algumas descobertas, eu disse. Tipo o quê? Podemos ter uma sala privada para uma demonstração? Eu perguntei e, embora ele estivesse confuso, ele atendeu ao meu pedido. Ele podia adivinhar que poderia ser alguma técnica nova pelo jeito que eu queria ser secreto. O próprio dojo tinha artes de espadas secretas, afinal, que a propósito, eu copiei depois de vê-lo fazer uma vez, há muito tempo. Siga-me, ele me levou até sua sala de treinamento particular, longe de olhares curiosos, e foi então que eu o mostrei. Você está pronto? Perguntei enquanto sentia o peso do shinai na minha mão. Era uma espada de madeira usada no Kendo. Vá em frente, ele deu de ombros, afastando-se para me dar espaço. Então comecei. Eu respirei fundo, pronunciando aquela ação mais do que o necessário. Meu peito se expandiu para proporções desumanas, e então eu explodi. Eu estava me movendo mais rápido do que o olho podia ver. Eu era um borrão de ação aos seus olhos humanos. Então, em um segundo, eu cortei a madeira escurecendo na minha frente. Clank. Madeira encontrou madeira. Não era nem minha intenção, mas o boneco de madeira foi cortado ao meio pela madeira. Foi um feito impossível. Que foi o suficiente para derrubar meu sensei no chão. E aquilo foi. Ele gaguejou. Seus olhos estavam abalados em choque absoluto. Ele nunca tinha visto feitos tão extraordinários antes, ele pensou que era impossível. Essa é a utilização de padrões de respiração. Ao inalar grandes volumes de ar em padrões específicos e certificar-se de obter o máximo de oxigênio através do seu sangue, você pode atingir força além dos limites humanos, expliquei. Então eu o encarei enquanto ele ainda estava no chão. Quero compartilhar essa técnica com você e quero que você a passe para a próxima geração também. Eu chamo isso de um momento de suspense. Respiração de esteroides. Claro, eu não era estúpido o suficiente para compartilhar uma das 5 principais técnicas de respiração, mas a respiração esteroide foi minha própria criação, e não era poderoso o suficiente para eu me importar se outros colocassem as mãos nela. Ele endireitou sua postura no chão e se ajoelhou na minha frente como um estudante invertendo nossa posição. Por favor, me ensine, sensei. E assim o legado da respiração de esteroides continuou. Capítulo 154.
Ponto de vista de Seiji. Não foi tão difícil encontrar o esconderijo de Tamayo. Achei que teria alguma dificuldade em encontrar o espaço escondido, mesmo tendo uma memória perfeita, já que era arte demônio de sangue e tudo. Mas como se viu, foi tão simples quanto encontrar qualquer outra casa. Não percebi de início que o lugar estava escondido, pois meus olhos penetraram toda a falsidade. Foi a situação oposta para mim. Encontrei o lugar primeiro em vez de descobrir que estava escondido. O lugar se destacou um pouco, pois tinha um pátio tão grande. Deveria ser impossível que uma terra tão livre existisse em uma cidade urbana como Tóquio, mas aqui estava, uma pequena mansão com amplo espaço livre no meio da cidade. Era grande demais para ser chamada de casa, mas não era grande o suficiente para ser descrita como uma mansão. Entrei direto pela porta da frente. Não havia obstáculo algum para bloquear minha entrada. Eles estavam arriscando toda a segurança deles por estarem escondidos, o que eu achei absolutamente estúpido. Mas pelo menos eles pareciam ter alguns sensores porque no momento em que pisei, vi o Shiro pular em seu lugar de dentro. Seu rosto estava cheio de alarme e ele imediatamente se moveu para a janela para avaliar a situação. Oi, sou eu. Acenei quando o demônio de cabelos verdes espiou pela janela. Eu vi seu ombro cair e alívio inundar seu corpo. Ele abriu a janela completamente e gritou em um tom bastante irritado. Já ouviu falar de bater ou avisar as pessoas com antecedência. Enviei uma carta, mas o carteiro não conseguiu encontrar seu endereço por algum motivo, então não é minha culpa. Brinquei enquanto atravessava o pátio e entrava na mansão. Obrigado por me receber. Entrei imediatamente. Olhei ao redor para o interior familiar e não encontrei nada de mudança. Talvez fosse porque os demônios vivem por muito tempo, mas eles parecem ser alérgicos a mudanças. Ser praticamente imortal os livra da pressa da humanidade em crescer e mudar, em experimentar coisas antes que tudo acabe. Por que pressa quando você pode viver para sempre? Yushiro desceu as escadas correndo e estreitou os olhos para mim. Ele teria parecido mais intimidador se não tivesse tropeçado nos últimos degraus. O que você quer? Ele perguntou, um tanto rudemente, devo acrescentar. Ele nem sequer se dirigiu a mim formalmente, o que pareceu um pouco estranho, já que todos ao meu redor eram geralmente tão respeitosos. Cantarolei. Não te odiei tanto da última vez, observei com interesse, ignorando sua pergunta. O quê? Ele piscou como uma coruja. Não me entenda mal, ainda acho você revoltante e sua aura está despertando meus instintos assassinos, mas não quero mais vomitar só de vê-la, se é que isso faz sentido. Eu disse. Demônios eram seres que não deveriam existir. Eles estavam fora da ordem natural e meus olhos notaram isso mais do que quaisquer outros olhos. Se eles não fossem perfeitamente imperfeitos como Muzanki Butsuji, todos os demônios pareciam horríveis para mim, tipo uma fruta com pelos. Frutas por si só não tinham feiura e pelos eram lindos em animais. Mas se uma fruta tivesse pelos que seriam nojentos, imagine uma maçã peluda. Os demônios eram mais ou menos assim aos meus olhos. Mas claramente, esse desgosto diminuiu depois que Rengoku se tornou um demônio e eu passei muito tempo olhando para ele todos os dias, ficando ao seu lado desde depois que acordei. Você está me chamando de feio? Ele perguntou, parecendo surpreso e ofendido. Não você especificamente, mas o que você é. De qualquer forma, por favor, me leve até Lady Tamayo ou devo ir para o quarto dela sozinho? Seu olhar não diminuiu, mas ele me levou até o quarto dela. Ele sabia o quão forte eu era, então sabia muito bem que não podia me expulsar ou algo assim. Ele bateu na porta quando chegamos à sala de estudos dela. Lady Tamayo, ele está aqui novamente. O surdo Ashira. Houve uma breve pausa antes que uma voz viesse de dentro. Deixe-o entrar. E o Shiro abriu a porta para mim, e quando entrei, ele tinha uma mensagem. Vou ficar de olho em você. Se você machucar ou ameaçar Lady Tamayo. Ele disse e meus olhos se fixaram nele com um pequeno brilho de intenção assassina. Ele rende os dentes e seus olhos mostram veias, mas ele termina. Eu vou garantir que você se arrependa. Eu cambaleei para trás diante de sua determinação absoluta. Não se deve menosprezar o quão perigoso eu me sentia para os demônios. Minha intenção de matar era um acúmulo de anos e anos de matança absoluta de sua espécie. Eu tinha certeza de que cada instinto demoníaco em seu corpo estava gritando para ele correr. Caramba, se ele tivesse o sangue de Muzan, ele ficaria louco, especialmente depois do meu último encontro. Mas o garoto se manteve firme. O amor superou toda a lógica. E que amor triste ele nutria. No mangá canônico, Yushiro se apaixona por Lady Tamayo depois que ela o salva de uma doença ao transformá-lo em um demônio. Mas a mulher por quem ele se apaixonou era uma mulher quebrada. Lady Tamayo era uma viúva que não conseguia esquecer seu marido e filhos. Ela não retribuiu o amor do garoto e até o usou para sua vingança. E ainda assim Yushiro estava quase disposto a ajudá-la a vingar seu marido e filhos. O que era ainda mais triste era que Yushiro sobreviveu à batalha final enquanto Lady Tamayo morreu, sem nem mesmo reconhecer seus sentimentos. Ele passou vida sem ela. Ele pintaria o retrato dela para tentar mantê-la viva em sua memória, esperando que ela renascesse para que ele pudesse amá-la novamente. Vou manter isso em mente, assenti e entrei na sala. Lá dentro, encontrei Tamayo sentada em frente a uma mesa de pesquisa. Seus olhos estavam olhando através do microscópio e ela se afastou com um sorriso. Sente-se, Sr. Shigan, assim o fiz. Então o que o traz à minha humilde morada? Tenho certeza de que você ouviu falar do que aconteceu, eu disse e ela endireitou as costas com a menção. Ela se afastou do microscópio para poder me encarar. Eu fiz. Derrotar o próprio Rei Demônio é uma das conquistas mais importantes que a Esquadrão de Caçadores de Demônios fez em 5 séculos. As pessoas não paravam de falar sobre isso, ela disse. Foi só isso que você ouviu? Eu deveria ter ouvido mais? Acho que não, já que você não está na Esquadrão de Caçadores de Demônios, eu disse e me recostei na cadeira desconfortável que era baixa demais para mim.
Claramente, ela foi feita para uma dama, não para um cara de 2 metros construído como um deus grego. E, isso é bom porque posso ver seu rosto enquanto você anuncia, eu disse com um sorriso e ela levantou uma sobrancelha. Diga-me, estou infinitamente curiosa, ela disse e se aproximou. Conseguimos obter amostras de sangue e tecido de Muzan Kibutsuji e elas estão preservadas até hoje, eu disse e dei um tapinha em seu rosto para ver sua reação. Em vez do choque ou surpresa que eu esperava, seu rosto se enrugou em escrutínio. Uma pessoa não poderia ter parecido mais incrédula. Você não conta mentiras, mas acho difícil de acreditar, ela disse antes de explicar o motivo. Mesmo eu, depois de séculos de pesquisa, não sou capaz de preservar o sangue de Muzan sem seu consentimento. O rei demônio tem controle absoluto sobre suas células. O melhor que podemos obter é a versão diluída da lua superior que é misturada com seu DNA, ela disse. Você trouxe as ditas amostras com você? Se não, acho difícil acreditar na declaração. Por favor, perdoe minha suspeita, ela disse com uma reverência respeitosa. Eu me afastei e me inclinei no encosto da cadeira. Você sabe que eu esperava mais diversão pela sua reação. Desculpe desapontá-lo, ela disse, nada impressionada. Não precisa se desculpar, Lady Tamayo, porque você está certa. É impossível preservar a cela de Musa em qualquer outra circunstância, eu disse. Outras circunstâncias? Então qual é a exceção nesta? Ela perguntou, a curiosidade estava de volta. Muzan foi cortado por um espadachim com uma marca de matador de demônios, que empunhava uma lâmina vermelha e usava a forma mais pura de respiração solar, eu disse e finalmente obtive a reação que esperava. Ela ficou perplexa, em mais de um sentido. As 3 coisas que mencionei eram todas bolas curvas para ela. Eram ferramentas que ela sabia que poderiam machucar o rei demônio, mas ela nunca poderia colocar as mãos nelas. Mas entre tudo isso, uma coisa chamou sua atenção. Respiração do sol? Ela perguntou com uma respiração trêmula. Percebi então que não tinha contado a ela sobre isso, embora fossemos parceiros. Aprendi com a família Kamado que estava transmitindo a técnica na forma de uma dança tradicional, a Inokami Kagura, eu disse e seus olhos se arregalaram. Ela era uma entidade antiga que viveu o suficiente para saber a conexão que Yorishi tinha com a família Kamado. Então ela soube instantaneamente que minha declaração era verdadeira. Talvez fosse rebuscado, mas era verdade. Ela levou cerca de 5 minutos para processar minhas palavras. Ela me perguntou algumas outras coisas sobre isso, confirmando a verdade em minha declaração. Sua mente trabalhou de forma lenta e detalhada que não deixou nenhuma falha passar. Mas então você vem até mim, de mãos vazias, sabendo muito bem o quanto o sangue de Musa me ajudaria em minha pesquisa. Então, o que você quer de mim? Ela perguntou. Aqui estava. Quero que você se junte a esquadrão de caçadores de demônios. Ela não pareceu muito surpresa com o pedido curioso. A última vez que nos encontramos você deixou claro que estava bem em sermos parceiros, apenas você e eu. Você também afirmou que minha ajuda seria apenas uma conveniência e não uma necessidade para matar o Lorde Demônio. Ela era observadora demais para seu próprio bem. Então o que mudou? O Ashira não escapou sem perdas no expurgo fracassado, eu disse meu amigo Rengoku. Ele é o Ashira da chama desta geração, e ele se transformou em um demônio. Os olhos dela literalmente brilharam, e foi um sinal revelador de que ela finalmente montou o quebra-cabeça. Porque eu estava aqui, porque eu precisava dela, e isso incluía todas as vantagens e desvantagens da situação. Então você quer que eu encontre uma cura para transformá-lo novamente em humano, ou pelo menos, fazê-lo como nós, demônios fora do controle de Muzan, ela disse e eu assenti. Há uma garota muito inteligente na esquadrão de caçadores de demônios. Ela está fazendo descobertas todos os dias, mas se vocês trabalharem juntos, acho que podem encontrar a solução mais cedo. Eu disse em uma tentativa de minimizar o quanto eu precisava dela. Ela percebeu minha tentativa e me ofereceu um sorriso gentil. Ok, farei como você pediu, ela disse e eu fui pego de surpresa pela facilidade. Eu esperava que ela explorasse minha necessidade, se eu fosse honesto. Não precisa ser muito, mas ela poderia tirar vantagem da situação. Talvez ela pudesse pedir autonomia, mais proteção e até mesmo controle total sobre a pesquisa, ou algo assim. Caramba, eu estava pensando que ela pediria para matar Muzan com as próprias mãos em troca de seus serviços. Claro que eu poderia tê-la forçado a se juntar e ameaçá-la, mas o ponto permanece. Ela era uma boa pessoa, mais do que eu imaginava. Não fique tão surpreso, ela riu. Afinal, somos parceiros. De fato. Yushiro. Ela gritou e o garoto, fiel às suas palavras, estava do lado de fora da sala, então ele entrou imediatamente. Por favor, faça as malas, estamos nos mudando. Como desejar, Lady Tamayo. Acho que esse foi o primeiro objetivo concluído. Capítulo 155. Ponto de vista de Seiji. Depois de toda essa provação, tive a noite toda para mim. Eu poderia aproveitar a chance de ter uma boa noite de sono e descansar meu corpo depois da longa jornada. As irmãs Koch adorariam essa ideia. Eu poderia sair à noite e procurar por alguns demônios para matar porque caramba, faz tempo que não mato um. Já fazia um bom tempo que não ia a Tóquio. Tinha certeza de que haveria um demônio por aqui caçando pessoas desaparecidas. Então eu fiz exatamente isso. Saí da mansão e dei tempo para Lady Tamayo e Yushiro se prepararem para a viagem de volta à mansão das borboletas. Enquanto isso, saí da cidade e dei uma volta pelos arredores de Tóquio. Para meu horror, não consegui encontrar uma presa fácil mesmo depois de 1 hora de busca. Meus olhos roxos cobriram um raio de muitos quilômetros com um olhar, mas mesmo assim, os demônios pareciam míticos. Não consegui encontrar nada, mas eu não desisti. Você encontrou algum? Perguntei ao pardal voando acima de mim. Ele finalmente retornou depois de quase 1 hora desaparecendo no horizonte. Corvo não pareceu nada impressionada, mas assentiu.
Ótimo, mostre o caminho, garota, exclamei, e ela voou para o oeste. Medi minha respiração e segui logo atrás de sua cauda. Levou meia hora de corrida constante antes que meus próprios olhos avistassem um demônio no horizonte. O demônio estava hospedado em um templo abandonado localizado na lateral da velha estrada. Há muito tempo, o caminho costumava ser uma das maneiras de viajar para Tóquio e o templo era para os viajantes descansarem e adorarem a Deus enquanto estavam em uma jornada. Mas a estrada era montanhosa, então foi abandonada há muito tempo em favor de estradas mais largas que pudessem transportar carros e carroças. Demorou mais 10 minutos até eu chegar ao templo. Obrigada, Corvo, você é a melhor, eu disse, coçando a lateral da cabeça dela quando ela pousou no meu ombro. Seus olhos estavam mortos e brilhantes, mas ela levantou o bico um pouco alto no ar. Seus pulmões estavam inflados de orgulho também. Ela era a melhor porra de Corvo Kasugai da melhor porra de Ashira e ela sabia disso. Ela voou do meu ombro para pousar em uma árvore perto do portão de entrada do templo enquanto eu subia os degraus. Estava morto na noite, 1 hora ou menos antes da meia-noite. A maioria dos animais já tinha dormido, exceto os noturnos. Vi algumas corujas e um bando de corvos pendurados no topo dos portões e telhados de estruturas desgastadas. Claramente, eles estavam aqui pelas sobras. Pena que não sobrará nada depois que cortei a cabeça do demônio com uma lâmina de Nichiren. As corujas cantarolavam uma melodia assustadora, mas isso caiu em ouvidos surdos. Entrei no templo, talvez um pouco entusiasmado demais quando eu deveria estar cauteloso e com medo. O contraste chocou o demônio a ponto de não atacar imediatamente. Franzi a testa, fingindo não notá-la por mais alguns segundos antes que a impaciência tomasse conta. Você pode pular em mim agora, prometo que vou me surpreender, eu disse enquanto olhava para o teto. No teto onde as madeiras se interligavam para formar o telhado, uma mulher cobra estava pendurada de cabeça para baixo. Seu cabelo era claro como neve, sua pele era de um leve tom de vermelho, rosa, e da cintura para baixo ela era uma cobra com escamas vermelho escuras. Ela sibilou para mim, sua língua tremeluzindo como uma adaga em sua boca enquanto dentes afiados como navalhas do tamanho de seus dedos se mostravam para mim. Meus olhos podiam ver os pequenos tubos naquelas presas, pingando veneno ácido que provavelmente transformaria minhas entranhas em sopa se eu fosse mordido. Ela rapidamente se desvencilhou da madeira no teto e caiu em cima de mim. Não perdi tempo em dar um passo para trás e ela bateu na minha posição anterior. De jeito nenhum. Isso me pegou desprevenido, tentei o meu melhor para imitar uma exclamação de surpresa, mas talvez não tenha sido tão bom assim. Ela ficou furiosa e deslizou em minha direção. Ela é um demônio de alto escalão, observei imediatamente enquanto desviava de seus ataques. Ela moveu as mãos em minha direção a uma velocidade estupidamente rápida, o suficiente para imitar uma mordida de cobra de verdade. Seus dedos eram lâminas em vez de carne, prontos para rasgar músculos e ossos. Mas uma coisa estranha que notei foi que, embora sua velocidade e força fossem de um demônio de alto escalão, ela se movia como uma amadora absoluta. Para se tornar um demônio poderoso, os demônios precisavam de experiência de combate decente e realização, menos Muzan não lhes daria mais sangue. Ou se você se tornasse um demônio de alto escalão consumindo humanos, isso exigiria que você consumisse muitos humanos ao longo dos anos. Essa era uma maneira certa de atrair matadores de demônios, então se você pudesse fazer isso por anos, significava que você era forte. Mas o demônio cobra na minha frente tinha a habilidade de um demônio de baixa patente, mas o poder de um demônio de alta patente. Curioso. Estranho. Diga-me, como você ficou tão forte? Você claramente não mereceu, perguntei e finalmente puxei minha espada e colidi contra suas garras na velocidade da luz. Uma chuva de faíscas iluminou o velho templo abandonado, lançando luz sobre os velhos manuscritos e estátuas. Ela não respondeu à minha pergunta, obviamente, mas tive a sensação de que não era porque ela não queria. Você está quase inconsciente, eu disse depois de mais alguns segundos de observação. Seus olhos vermelhos continuaram me encarando com ódio e com a intenção de me devorar. Isso sugou totalmente a alegria de arrastar essa luta. Se ela não estava consciente, isso significava que ela não sentiria desespero. Então, com um rápido saque da minha espada, transformei o demônio cobra em centenas de pedaços finos enquanto ela investia contra mim. O sangue coagulado se espalhou pelo chão do templo como se um monstro a tivesse mastigado e a cuspido para fora. Seu sangue e respingos de carne caíram sobre mim, mas rapidamente se transformaram em cinzas logo após ser morto. Estou assumindo que o que quer que você tenha feito para ficar tão forte custou sua consciência. Você não poderia suportar esse tipo de poder, continuei após sua morte. Foi realmente uma observação curiosa. Não me diga que Muzan tem andado por aí fortalecendo seus demônios depois da nossa luta como uma forma de se preparar para a guerra. Isso seria hilário. Meus olhos brilharam e vi o globo ocular desaparecer depois do resto. Eu não tinha certeza, mas isso não era parte do demônio. Eu me apressei, decidindo esperar o que aconteceria em seguida em vez de investigar mais. Saí do templo e apreciei os raios prateados da lua. Ponto de vista em terceira pessoa. Castelo do Infinito. Eu o encontrei. Naki me disse depois que Kokushibo apareceu diante dela. Ela havia manipulado a dimensão para que o quarto de Kokushibo se conectasse com o dela e se tornasse um. Obrigado, Nakimi, por me fazer esse favor, disse Kokushibo sinceramente com uma pequena reverência. Nakimi tinha um leve rubor nas bochechas. Ela não precisava fazer isso. Ela não precisava tentar procurar por Seiji Shigan, nem era a ordem do seu mestre. Mas depois que Kokushibo pediu a ela tão sinceramente, ela se viu dando tudo para encontrar a Ashira Roxa. Ela se esforçou mais nisso do que todo o tempo que ela fez uma missão para Muzan combinado. O trabalho valeu a pena, pois ela encontrou Seiji Shigan para ele. Não precisa me agradecer, Lorde Kokushibo. Isso é apenas uma parte da minha tarefa. A Lua Superior tem o poder de pedir minha ajuda para completar a tarefa do Lorde Muzan, ela disse, mas ainda assim, os olhos de Kokushibo tinham a mesma gratidão.
Você pode continuar de olho nele? E por favor, abra uma porta para mim quando a oportunidade surgir, ele disse. Estou morrendo de vontade de conhecê-lo. Não foi uma boa ideia expandir tais recursos. Sua arte demoníaca de sangue não é infinita. As outras luas superiores também precisavam de sua ajuda em seus próprios trabalhos. Mas ela justificou sua ação dizendo que ele era o número 1 e tudo. Farei o que você pede. A oportunidade surgiu na noite seguinte. Ela abriu a porta que levava ao 6 de Shigan para a primeira lua superior. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 156. Ponto de vista de Sage. Partimos para a mansão das borboletas no momento em que o sol se pôs no horizonte. A princípio, Lady Tamayo ia trazer um monte de coisas desnecessárias para a viagem, mas eu a impedi. Para cada peça de equipamento que ela pudesse precisar, nós poderíamos conseguir para ela. Depois que eu disse a ela que nossa bagagem foi reduzida em 90%. Acontece que demônios não precisavam de roupas, ou outros utensílios como escovas de dentes e coisas do tipo. Eu sabia disso, só nunca tinha pensado nisso. No final, nossa bagagem era um monte de livros e notas importantes junto com as amostras que Lady Tamayo havia coletado ao longo dos anos. Eles garantiram outros materiais importantes na mansão escondida. A jornada foi muito mais lenta do que quando eu viajava sozinho, mas ainda foi razoavelmente rápida, já que os demônios não se cansavam. Passamos a maior parte da jornada conversando um com o outro. Fiquei curioso sobre como era ser um demônio para me preparar caso Rengoku tivesse que ser acordado como um demônio. Aprendi muitas coisas interessantes. Mas ainda assim, não houve nada pessoal falado na conversa. Foi entediantemente profissional. Caminhamos a pé pela trilha, na mesma velocidade que carroças normais fariam. Encontramos uma matilha de lobos e um demônio enquanto estávamos no caminho. Eram cerca de 2 da manhã quando parei pela primeira vez em nossa viagem. O que há de errado? Por que estamos parando? Lady Tamayo perguntou. Não posso continuar com você daqui em diante. Siga Corvo. Meu corvo Kasugai o levará até a mansão das borboletas, eu disse. O lugar onde paramos era o local exato onde tínhamos que sair da trilha e nos separar da estrada principal. A mansão das borboletas ainda era um local muito escondido, embora fosse mantida tão secreta quanto a mansão Ubuyashiki ou a vila do espadachim. Por que você não pode nos liderar? Yoshiro perguntou com os olhos semicerrados. Porque estamos sendo seguidos, eu disse e eles arregalaram os olhos. Desde quando? Lady Tamayo perguntou em voz baixa com cautela estampada em seu tom. Não sei. Eu chequei há pouco tempo e notei, eu disse. Eu estava checando se alguém estava nos seguindo quando estávamos prestes a sair da estrada principal. Eu entendo. Vamos deixar isso em suas mãos enquanto seguimos em frente, ela disse e cutucou o garoto relutante. Vamos, Yushiro. Talvez ele ainda não tivesse confiado em mim e pensado que eu os estava levando para uma armadilha. Honestamente, eles não tinham razão para suspeitar de mim. Não éramos iguais, e se eu quisesse, poderia matá-los a qualquer hora e em qualquer lugar. Por que eu me incomodaria com armadilhas? Corvo voou bem acima das linhas das árvores e os levou para a mansão das borboletas. Enquanto isso, eu permaneci no meu lugar, meus olhos grudados na minha katana meio puxada. Olhei para o reflexo brilhante para poder ver atrás de mim. Então é de mim que você está atrás, murmurei, divertido. Aquele que nos seguia não foi atrás de Lady Tamayo, mesmo quando ela desapareceu na escuridão da floresta. Pensei que os demônios pudessem estar atrás dela, mas acho que era eu o tempo todo. Interessante, eu disse. No segundo seguinte, um vento soprou sobre mim, despenteando meu cabelo longo e fazendo meu auriz voaçar. E então eu desapareci com a próxima rajada de vento. Usei a respiração da névoa para me mover a uma velocidade incrível enquanto também escondia minha presença. Virei-me e quase voei em direção ao que nos seguia. Finalmente consegui ver quem estava nos seguindo e não era quem, mas o quê? Um único globo ocular. Eu reconheço isso. Era a arte do demônio de sangue de Nakimi. Eu mudei tanto o cânone. Nakimi só se esgueirou até os demônios matadores antes da batalha final. Mas aqui estava ela, já fazendo de tudo para descobrir nossos esconderijos. O globo ocular estava a quase 1 quilômetro de distância de nós e eu o alcancei antes da contagem de 10. Minha mão se moveu em um borrão e eu peguei o globo ocular na minha mão. Eu encarei com meus olhos roxos, observando a conexão nele. Se eu seguisse a trilha da conexão, isso me levaria a Nakimi, eu acho. Ou talvez não. Esmaguei o globo ocular logo depois disso. Tenho que avisar os outros sobre isso, eu disse depois de um longo silêncio de contemplação. Eu estava no meio do movimento de me virar e ir atrás de Lady Tamayo quando congelei com um som. Era mais como um farfalhar de vibração na minha pele antes de algo dentro de mim gritar. Eu não sabia o que estava dizendo, mas gritou tão alto que eu tremi. Um dedilhar de uma corda. Pelo canto dos olhos, vi uma porta se abrindo no tronco da árvore. Estiquei o pescoço e senti suor frio no rosto quando vi quem saiu. Sua presença era uma tempestade silenciosa. Um peso invisível pressionado contra meu peito como 1000 mãos invisíveis. Eu podia dizer num relance que o Lua Superior 1 estava em uma liga própria, até mesmo superior a Muzan se meu instinto fosse confiável. Kokushibo, em japonês. O Lua Superior 1 não falou a princípio, ele não precisava. Sua estrutura imponente parecia borrar nas bordas, como uma figura não totalmente amarrada a este mundo. Seus 6 olhos dispostos em um padrão muito antinatural para ser qualquer coisa além de uma zombaria da humanidade. Cada olho tinha o kanji para nível superior 1, e eles brilhavam em uma mistura doentia de carmesim e dourado. Eu podia sentir aqueles olhos me encarando sem piscar. Eles me analisaram da cabeça aos pés, vendo através de mim tudo o que eu era. Eu pensei que era o guerreiro perfeito, mas encontrei novas falhas em mim quando segui seu olhar. Olhos tão aterrorizantes, eles me fizeram sentir nua. É isso que os outros sentem quando os observo de forma semelhante? Era uma sensação horrível. A esclera de seus olhos, negra como vazio, apenas ampliava a intensidade inquietante de seu olhar.
Seu cabelo longo e escuro fluía pelos ombros, movendo-se levemente apesar da quietude da noite, como se tivesse vida própria. Talvez tivesse. O medo corroía meu coração e que sentimento era esse? Quando foi a última vez que um demônio realmente me aterrorizou? Quando lutei contra Muzan, temi a chance de morte. Não temi o rei demônio. Mas dessa vez, tive medo do demônio na minha frente, foi além do medo da morte. Eu queria te conhecer desde sua luta com meu mestre, mas eu não esperava te ver tremer. A floresta parecia encolher ao meu redor, as árvores imponentes agora eram meros sussurros contra a presença avassaladora do demônio mais forte. Sem dúvida ele era a coisa mais incrível que eu já tinha visto. E naquele momento eu finalmente percebi o que era o grito. Era um grito para correr, porra. Eu deveria correr, não é? Eu não conseguia lutar contra essa abominação perfeita. Era diferente da situação com Muzan, onde eu tinha um plano sólido e apoio e não estava me recuperando de uma lesão. Eu tinha quase zero chance de ganhar nessa situação. Era ridículo quão fodido eu estava. Mas estranhamente minhas pernas não se moveram nem quando eu pedi para elas se moverem. Eu me vi profundamente intrigado pelo meu próprio medo e pela entidade que estava na minha frente e que me fez tremer. Ei! Soltei um jato de ar pela boca, interrompendo um estilo de respiração que quase surgiu instintivamente. Desculpe por isso, faz muito tempo que não sinto medo de uma entidade, eu disse e depois das minhas palavras, eu parei. Não havia mais um osso tremendo no meu corpo. E acho que sei porque tenho medo de você, eu disse. Você é um guerreiro, não é? Ao contrário daquele covarde chamado Muzan. Se Muzan era como olhar para o vasto oceano que poderia te afogar ou te levar embora com um tsunami, Kokushibo era uma lâmina em seu pescoço, já cravada em sua pele. O oceano era logicamente muito mais poderoso, com maior potencial de destruição. Mas se você se encontrasse em ambas as situações, você sempre temeria mais uma lâmina em seu pescoço. Acho que a diferença estava na precisão. Muzan poderia te matar, mas Kokushibo te mataria. Ou talvez fosse apenas meu instinto guerreiro sendo tendencioso. Pessoas normais temeriam mais Muzan. Você diz que tem medo de mim, mas não treme mais. Diga-me, você já se desesperou? Ele me perguntou com os olhos fixos. Mas dessa vez, meus olhos brilharam roxos e o encararam sem piscar também. Eu o perfurei com meu olhar, despindo pedaço por pedaço, assim como ele fez comigo. Nunca respondi. Ótimo. Se tivesse feito isso, esse encontro teria sido decepcionante, ele disse e continuou falando. Ele falou, mas com seu corpo dessa vez. Não havia intenção de matar, mas a espada que ele brandia tinha toda a intenção de me cortar. Esqueça sua forma perfeita e seu corte perfeito. Sua intenção e vontade em si eram tão precisas que eram como espadas em si. Uma coisa era brandir uma espada com a intenção de matar, mas brandir uma espada sem nenhuma outra intenção além de cortar. Isso não era nada menos que um milagre. Não havia sentimento ou desejo pessoal. Era um passo acima do estado altruísta. Eu realmente deveria correr. O risco de eu escapar era baixo, já que ele parecia muito mais rápido do que eu e tinha Nakimi. Mas eu ainda teria uma chance melhor de escapar do que vencer essa luta. Mas em vez disso fiquei e respondi. Capítulo 157 e 158. Ponto de vista de Seiji. A floresta estava em um silêncio assustador, o ar espesso com um frio rastejante e anormal. O luar filtrava-se através do emaranhado de galhos acima, lançando sombras longas e irregulares que pareciam dançar a cada lampejo de movimento. E nos movemos implacavelmente. Eu nunca tinha conhecido alguém que pudesse manter uma conversa comigo antes. O Lua Superior falava a linguagem do corpo como eu. Cada movimento de músculo era uma palavra, cada ataque uma frase enquanto conversávamos em uma longa conversa sinuosa. Começou com intensidade imediata, não houve construção, nem ascensão e queda de momentum. Talvez a perfeição não tenha um começo, talvez isso tenha sido uma falha. Lutar contra Kokushibo foi a experiência mais esclarecedora que já tive. Quase esqueci com meus olhos excepcionais, mas no meio da luta, percebi que não conseguia ouvir nada. Na verdade eu era surdo. Havia 6 dimensões de movimento, havia para cima e depois para baixo. Havia para a esquerda e depois para a direita. Havia para frente e depois para trás. Kokushibo era um mestre de todas essas dimensões e tinha um olho para cada uma delas. Ele tinha domínio sobre tudo. Era sufocante. De fato eu estava me afogando no espaço. H-A-H-U, H-A-H-U. Minha respiração era como a de um homem sendo puxado para fora de um oceano. Eu, o mestre da respiração, mal conseguia respirar. Coloquei uma mão sobre o peito, sentindo a dor por dentro. Eu estava tão focado na luta que até esqueci de respirar. Havia tantas outras coisas para pensar, tantas outras informações para meu cérebro processar que me passou pela cabeça que eu tinha que respirar. É isso? Kokushibo perguntou com sua espada na mão. Meu olhar se fixou na espada. Não era uma lâmina, era um pesadelo que ganhou forma. A katana parecia viva, sua superfície escura ondulando com padrões semelhantes a veias de um vermelho profundo, como se sangue fluísse logo abaixo de sua pele. Um olho sem piscar perto da base da lâmina me encarou, seguindo cada movimento que eu fazia consciente e enervante. Cada pulsação sutil da carne grotesca da espada ressoava com a própria respiração de Kokushibo, fazendo a arma parecer menos uma extensão de seu braço e mais um pedaço de seu próprio ser. Nossa primeira troca passou num piscar de olhos. Não houve destruição ao nosso redor, nem uma folha sequer nas árvores foi perturbada. Trocamos golpes perfeitamente. Olhei para a katana em minha mão, meu olhar se demorou em seu cabo rosa que me lembrou de Mitsuri e seu sorriso doce. Lembrei-me do que eu estava lutando. Isso mesmo. Além de apenas por ódio, eu estava lutando por algo. Eu não tinha certeza do que, mas eu estava lutando por isso. Não relaxe, estou apenas começando, eu disse, e como se acreditasse em minhas palavras, ele assentiu e se preparou. Fixei minha respiração em um padrão mais uma vez e inalei bruscamente, fazendo uma vibração sibilante no ar. Respiração de tempestade.
Meu corpo gemeu sob minha própria força enquanto eu agarrava minha espada com minha mão esquerda. Eu empurrei tudo que estava tentando me impedir e pousei em direção a Kokushibo, iniciando outra conversa. Terceira forma, Sinfonia do Trovão. Minha lâmina se transformou em 12 raios gigantes de luz roxa que atingiram Kokushibo um após o outro. Cada ataque liberava um som estrondoso que abalava o mundo. Os sons de cada trovão também eram distintos, como a oitava das 12 notas. Ele emitia uma vibração reconfortante para minha pele. Foi talvez a combinação mais forte de ataques que já desferi contra uma entidade. Mas Kokushibo não demonstrou pânico nem medo. Respiração lunar. Oitava forma, cada golpe de sua espada deixava o ar trêmulo, como se a própria realidade recuasse diante da presença da lâmina. Dragão da lua rabo anelado. Cada um dos meus 12 ataques e cada raio de luz que veio junto com ele, foi recebido com um arco massivo de lâminas lunares. Era diferente de um choque normal de lâminas de vento, havia lâminas lunares menores dentro do arco das lâminas lunares. O ataque não só corta as coisas, mas destrói tudo no processo. Foi um corte dentro de um corte. O conceito mal se envolvia em minha mente, mesmo quando testemunhei. Por fim, nosso ataque igualou em intensidade e desapareceu no ar. Meu ombro caiu em derrota, mas apenas por um momento antes de eu atacá-lo com a utilização da respiração do vento trovão. Ele respondeu da mesma forma e se moveu junto comigo. Ele foi capaz de igualar minha velocidade enquanto eu estava na minha forma mais rápida. Nós éramos um raio de luz enquanto disparávamos pela floresta, desencadeando destruição em nossa troca de golpes finalmente. Estávamos nos movendo tão rápido que até mesmo um único passo criava uma cratera permanente no chão. Ignorei sutilezas como a respiração do trovão e respiração do vento estavam em seu conceito e me tornei a violência personificada. Um pequeno sorriso surgiu nos lábios de Kokushibo, uma pitada de excitação pela batalha, mas ele foi capaz de me conter do mesmo jeito. Ele respondeu a cada ataque que eu lancei contra ele. Eu me senti surda em uma briga com ele. Eu não conseguia me comunicar. Ele me entendia, mas eu não o entendia. O fato de que não éramos iguais afundava cada vez mais fundo em meu coração. Kokushibo era comparável à Musa em poder, com este último talvez sendo um pouco mais forte em termos de poder bruto. Mas Kokushibo estava ligas acima dele em habilidade. Pela primeira vez na minha vida fui superado em termos de habilidade. Kokushibo era meu superior tanto em poder bruto quanto em habilidade. Eu não era páreo para ele. Não, ainda mais profundo que isso. Havia algo mais que me deixava tão impotente contra ele. Eu não sabia o que. Em uma demonstração de algo extraordinário, Kokushibo previu meu movimento e abriu um ferimento profundo em meu abdômen. O corte arrancou a carne do meu corpo, deixando uma linha aberta. Eu sabia muito bem como eu estava sendo superado e como eu estava previsto. Eu estava muito consciente sobre isso e isso piorou a derrota. Eu tropecei no chão, meu ímpeto continuou enquanto eu caía na terra como uma boneca de pano. Eu só parei quando meu corpo bateu em uma árvore, enviando divisores ao redor enquanto meu corpo destruía o tronco grosso. Fiquei ali, imóvel e olhando para a lua cheia enquanto sangrava lentamente pelos meus ferimentos. Normalmente, eu teria mais tempo para aproveitar minha fatia de vida, mas dessa vez os deuses realmente me foderam. Eu ainda podia sentir a presença iminente de Kokushibo não muito longe de mim. Eu nem precisava olhar para saber onde ele estava. Meu único alívio foi não sentir nenhuma intenção assassina ou malícia da parte dele. Em que situação triste eu me encontrava? Estar à mercê de um demônio mais uma vez. Mas ei, pelo menos agora eu sabia por que estava tão em desvantagem. Eu não deveria ser tão superado em termos de habilidade assim. E isso não era arrogância falando. A verdade é que o teto do conceito de maestria não era alto o suficiente para que estivéssemos tão distantes. Eu estava no auge da técnica por direito próprio. Meus olhos, embora fossem apenas 2 pares contra múltiplos, nunca me falharam antes. A intensidade neles não se submeteria aos seus olhos demoníacos. Eu recusei. Então só poderia haver uma resposta para essa situação desesperadora. Não fui eu, mas as técnicas que aperfeiçoei. Seu louco bastardo. O quanto você treinou para vencê-lo? Questionei enquanto ainda estava deitado de costas. Eu sabia a resposta para essa pergunta. Ele fez tudo. Ele sacrificou tudo. Era uma verdade inegável que eu, incluindo todos os matadores de demônios da história, estava vivendo no legado que Yorishi criou. Ele inventou não apenas a respiração do sol, mas também os 5 principais estilos de respiração. Todos os outros guerreiros que se seguiram depois estavam vivendo esse legado. Você poderia dizer que eles ganharam poder ao caminhar nas pegadas que Yorishi deixou para trás. Até eu tinha feito a mesma coisa. Claro que inventei a respiração mista, mas isso era apenas uma combinação dos 5 principais estilos de respiração. Não era nada novo. Então aqui está o problema. Meu oponente atual era a ruína disso. A entidade que estava diante de mim havia transformado toda a sua existência em um contraponto a isso. Ele era o inimigo de Yorishi e de todo o seu legado. Você poderia dizer que ele era um matador de antidemônios. Ele era um contra-ataque ao sistema de poder do próprio estilo de respiração. Ele se transformou em tal ser na tentativa de derrotar seu próprio irmão. Então é claro que aquele que dedicou toda a sua vida a derrotar Yorishi não teria problemas em lidar com a versão mais fraca que era eu. Você vai se levantar? Ele disse enquanto caminhava pela floresta. Isso foi mesmo uma pergunta? Justo quando meu racismo também estava desaparecendo. Eu me levantei mais uma vez. Não era minha primeira vez e nem seria a última. Respiração da água, 11ª forma. A malícia da vida. Capítulo 159. Ponto de vista de Seiji.
Uma técnica interessante. Eu nunca esperaria algo assim de você. Considerando sua natureza perfeccionista, Kokushibo comentou facilmente como se me conhecesse. Talvez ele tenha feito isso, considerando que sua visão era comparável à minha. Nesse ponto da nossa briga, já tínhamos descoberto a outra pessoa, como se tivéssemos terminado nossa apresentação. Caos controlado era isso? Ou talvez ordem caótica seja um termo melhor, ele cantarolou enquanto continuava caminhando sem vacilar. Enquanto todos os outros demônios, até mesmo o próprio Muzan, hesitavam diante do peso do meu ódio e intenção de matar. Kokushibo agia como uma brisa suave soprando sobre ele. Eu já disse isso antes e aconteceu comigo também. Quando você domina a arte da violência, você não tem medo nem entra em pânico. Você aprenderá sozinho com a idade, mas isso não existe, ele disse e seu passo finalmente vacilou quando um pequeno galho acenou levemente para ele. Com a minha técnica, aquele movimento simples parecia uma lâmina em seu pescoço. Peço desculpas para discordar, eu aproveitei essa abertura mais rápido do que um homem faminto pegando comida. Meu desespero era 2 vezes maior que a fome. Respiração do vento trovão. Terceira forma. O estilo de respiração mais rápido funcionou para amplificar a velocidade do Ashira mais rápido. Eu era como um meteorito vivo. A barreira do som quase chorou antes de ser deixada para trás e abandonada. O som era lento demais para acompanhar minha velocidade. Fenda celeste. Eu mal conseguia ver o mundo ao meu redor enquanto me movia quase rápido demais para meus olhos lidarem. A técnica era semelhante ao trovão e ao clarão, mas ainda mais rápida e com a força da respiração do vento. Os olhos de Kokushibo focaram em mim, todos os 6. Eles ficaram boquiabertos com um lampejo de emoção enquanto eu abandonava todas as outras dimensões e atacava apenas uma. Avançar. Eu havia me tornado uma força imparável em todos os sentidos da palavra. A espada de Kokushibo foi segurada na frente dele, sua resposta anterior para bloquear o galho em movimento que foi confundido com um golpe mortal. O único movimento que ele conseguiu terminar naquele instante foi inclinar a cabeça. Minha lâmina cortou sua espada tão facilmente quanto cortar papel. Minha espada continuou navegando enquanto eu cortava sua cabeça diagonalmente ao meio. Se ele não tivesse inclinado a cabeça a tempo, eu a teria cortado direto do seu pescoço. Se ele estava sendo forçado a enfrentar Yorishi, então eu tinha que ser mais forte que ele. E naquele momento, pelo menos no que diz respeito à dimensão de avanço, eu estava acima de Yorishi em seu auge absoluto. As consequências foram desastrosas. Parei 10 metros atrás de Kokushibo. A olho nu, eu quase me teletransportei. Era como pular uma cutscene enquanto a realidade lutava para exibir meu feito. Não havia nenhum raio de luz, nenhuma imagem borrada, nenhuma distorção no espaço. Nada testemunhou minha velocidade. E então, a merda, eu era uma estátua enquanto meu corpo ficava preso de pura exaustão. Bum! Foi uma explosão literal, pois o atrito de se mover em tal velocidade criou um calor enorme. A explosão iluminou a atmosfera. Minhas roupas também quase queimaram completamente, me deixando nua e machucada por todo o corpo, com marcas de queimadura na pele. Gu! Kokushibo fez um som gutural que não ouvi enquanto se dobrava e agarrava sua cabeça incompleta. Sua carne se movia como se tivesse vida própria e em menos de 5 segundos, eles se curaram completamente. Ele tremia com uma mistura de choque e agonia. Por outro lado, eu estava pensando se deveria ativar a marca do matador de demônios enquanto permanecia parado no lugar. Por que eu estava contemplando e não dando tudo de mim nessa luta? Você pergunta. Era porque eu não tinha certeza do que aconteceria se eu fizesse isso. Eu não sabia como, mas acredito que meu corpo não seria capaz de suportar a tensão como está agora. Embora eu estivesse virtualmente curado quando se tratava de fazer coisas normais, era diferente quando eu estava na segunda batalha mais intensa da minha vida. Quando chegou a hora, meu corpo não havia se recuperado ao seu auge. Eu poderia explodir em um pedaço de carne se ativasse minha marca de matador de demônios. Mas no final, não tive escolha a não ser testar minha teoria enquanto Kokushibo balançava sua katana na minha cabeça em um acesso de raiva. Sua espada parou o ar ao redor dela e pintou um rastro de lâmina lunar em seu caminho. Minha mente ficou em branco. Eu entreguei o controle ao meu corpo enquanto minha marca de matador de demônios se materializava na minha testa. Eu me abaixei sob o balanço e fiz um corte horizontal em seu corpo enquanto me virava. Minha espada não o cortou, pois ele recuou apenas o suficiente. A ponta da minha lâmina estava a um fio de cabelo de distância, mas nunca alcançou Kokushibo. Essa era outra maneira pela qual ele era diferente dos outros demônios. Ele se recusava a se deixar machucar em batalha como se ainda fosse humano. A maioria dos demônios usava sua regeneração para sua vantagem total, mas Kokushibo a usava apenas como uma medida de segurança. Minha espada errou e meus braços viraram geleia enquanto eu manipulava a força por trás do meu ataque errado. Redirecionei o momento para um corte diagonal enquanto minha espada colidia com a dele. Aço Nichiren enfrentou aço demoníaco e eu perdi espetacularmente. Sua espada tinha muitas outras lâminas salientes, isso cortou minha espada enquanto elas se esfregavam uma na outra. Então, eu também perdi em uma batalha de força bruta, pois fui mandado voando para longe. Eu tropecei e rolei algumas vezes antes de me segurar com um joelho no chão. Eu deslizei por alguns metros antes de parar. Esse também foi o fim de outra rodada, pois meus olhos recuperaram a luz e eu me abaixei para vomitar sangue. Meu corpo gemia em agonia, cada centímetro. Não havia nenhuma parte do meu corpo que estivesse ilesa, então parecia entorpecente. A dor se tornou o novo normal para mim. Meu batimento cardíaco batia forte no meu peito e por um momento desejei que parasse, porque cada batida enviava ondas de dor por todo o meu corpo. Eu não queria morrer. Eu não posso morrer ainda. Ainda não. Eu inalei grandes volumes de ar. Eu me forcei a acolher a dor que se seguiu à minha ação. Eu disse a mim mesmo, era prova de que eu estava vivo, e minha vontade imorredora de viver transformou essa dor em prazer. Um largo sorriso se abriu em meus lábios. Respiração do sol, primeira forma.
No momento em que recuperei a consciência, desativei minha marca matadora de demônios para aliviar a tensão em meu corpo. Mas ainda assim, senti uma força sobrenatural agitando-se dentro do meu corpo. Olhei para meu reflexo na katana que tinha apenas 2/3 do seu comprimento original. Vi uma pequena marca na minha testa que era parecida com uma tatuagem. Ela ainda estava lá mesmo depois de eu ter desativado a marca matador de demônios. O que não me mata me torna mais forte. Preciso sobreviver. Dança do Sol. Balancei minha espada e comecei a me mover como uma dança. A primeira forma de respiração solar era uma técnica de recuperação tanto quanto era ataque e defesa. Não havia sol no céu, então o efeito foi diminuído, mas ainda assim, me ajudou a me recuperar. Aí está, disse Kokushibo, e um novo brilho de luz brilhou em 6 de seus olhos. Embora seus próprios ataques fossem intrigantes, foi para isso que vim. Abandonei tudo que era eu naquele momento. Meu corpo parou a consideração inconsciente pelo meu estilo e possível respiração mista. Joguei fora tudo que era eu e me entreguei somente à respiração do sol. Fechei meus olhos. Minhas próprias técnicas e meu próprio estilo de luta só funcionariam para me machucar mais, então eu só usei a respiração do sol como arma. Eu joguei fora meu próprio senso de identidade no momento. Eu não era Seiji Shigan. Eu sou Yorishitsu Jikuni. Meu cérebro trabalhou horas extras, minha memória perfeita veio para ajudar e comecei a reconstruir o primeiro usuário da respiração do sol em minha mente. Eu disse isso antes, mas os matadores de demônios e o sistema de poder dos estilos de respiração em si eram o legado de Yorishi. E eu tinha dominado tudo. Eu tinha possuído seu legado. Portanto, embora eu nunca o tenha conhecido, eu conhecia Yorishitsu Jikuni. Eu peguei os pedaços espalhados de seu ser e legado dos estilos de respiração, da respiração do trovão, respiração da água, respiração das chamas, etc. O conceito de formas respiratórias, o Inokidagura, as marcas do matador de demônios e até mesmo minhas próprias lembranças de uma vida passada, quando li sobre ele no mangá. E assim me tornei a imitação perfeita de Yorishi. Foi minha imitação mais perfeita e também seria minha última. Corri para Kokushibo, dessa vez não como Seiji Shigan, que sem dúvida preferiria atacar seus inimigos em velocidade, mas como Yorishi, o homem que sem pressa abriu caminho até o inimigo com toda a confiança do mundo. Capítulo 160. Ponto de vista de Seiji. A noite silenciosa e assustadora não existia mais enquanto explodimos em uma batalha que abalou a floresta. A lua cheia brilhava fracamente sobre nós, mas a luz mal era registrada em meus olhos, enquanto luzes mais brilhantes e coloridas seguiam cada ataque nosso. Cada respiração que eu dava queimava meus pulmões, cada movimento enviava punhais de dor pelo meu corpo. Meu auri e roupas, consertados com amor por Kanai, estavam além de qualquer salvação neste momento, mal cobrindo minhas partes íntimas enquanto eu disparava pela floresta. Não posso parar agora, disse a mim mesmo. Kokushibo era uma figura inflexível de majestade sombria. Seus muitos olhos piscavam em sincronia, aquelas íris douradas me refletindo como um espelho quebrado. Não me reconheci em seus olhos. Respiração do sol, primeira forma. Dança do sol. Eu me movi não como eu mesmo, mas como Yorishi faria. Eu empurrei para frente, minha lâmina um lampejo de ouro enquanto eu executava um corte vertical que mirava direto em seu corpo imponente. Meus músculos gritavam com esforço, mas eu queria que meu corpo obedecesse. Sua reação foi instantânea. Respiração lunar. Primeira forma, ele usou a primeira forma de respiração lunar para corresponder à minha. Lua negra, Palácio da Noite. Um golpe horizontal encontrou meu ataque, e uma saraivada de lâminas em forma de crescente explodiu para fora. A onda de choque me fez deslizar para trás, e eu mal consegui me virar a tempo de evitar os arcos letais. Meus olhos brilhavam em roxo enquanto eu desviava daquelas pequenas lâminas escondidas em lâminas. Um corte dentro de um corte. Por outro lado, Kokushibo permaneceu imóvel. Ele não capitalizou minhas aberturas e pareceu contente em contra-atacar meus ataques, provando sua superioridade sobre a respiração do sol. Ele ficou parado como uma estátua esculpida na própria noite. Fiz uma pausa de apenas 1 segundo antes de lançar outro ataque. Respiração do sol, segunda forma. Girei minha lâmina em um círculo, uma roda de chamas espiralando para fora. Meu coração batia forte enquanto o calor da minha própria espada queimava as pontas dos meus dedos. A lâmina quebrada ficou profundamente vermelha. Céu azul claro. Eu fui além do que eu era capaz em nome de imitar Yorishi. Eu não estava confiante, mas eu tinha a menor esperança de que talvez, apenas talvez eu seria capaz de machucar Kokushibo com isso. Mas ele já estava se movendo. Respiração lunar, segunda forma. Sua forma era praticamente impecável, novamente correspondia à forma que eu estava usando. Era o contra-ataque perfeito, como se fosse feito sob medida para derrotar a técnica que eu estava usando. Observação da lua e da flor de pérola. Crescentes sobrepostos floresceram como pétalas, criando a imagem de uma flor, mas a delicada imagem foi capaz de cortar meu anel de fogo. Faíscas e brasas se espalharam, pintando a escuridão com luz. A onda de choque forçou as árvores a se curvarem, mas ele permaneceu ileso. Ele nem estava tentando. Respiração do sol, terceira forma. Sol furioso. Eu rugi, liberando uma rajada implacável de golpes, cada golpe mais rápido que o anterior. Eu ataquei todas as dimensões possíveis enquanto dizia a mim mesmo que Yorishi iria dominá-lo e não lhe daria espaço para contra-atacar. Imitei essa visão na minha cabeça. Mas então sua lâmina dançou. Respiração lunar, terceira forma. E veio outro contra-ataque perfeito. Lua repugnante, correntes. Seus crescentes serpenteavam entre meus cortes, encontrando cada movimento com precisão sombria. Uma lâmina crescente roçou meu ombro. Mais sangue. Mais dor. Meu braço direito tremeu. O antigo ferimento que sofri no mesmo lugar voltou. Eu ainda não recuei. Respiração do sol, quarta forma. Ossos em chamas, sol de verão. Eu arquei minha espada, chama se arrastando em um crescente feroz. Eu podia sentir o calor rachar o ar.
A força do ataque ondulou para fora, o chão sob meus pés brilhando vermelho pela pura intensidade. Mas Kokushibo não piscou. Respiração lunar, quarta forma. Espírito da lua, é de calamitoso. Um vórtice de crescentes espiralou em minhas chamas, devorando-as, dividindo a terra abaixo de nós. As luas escuras rodopiantes engoliram meu arco iluminado pelo sol como um buraco negro. Uma resposta perfeita. Tropecei para trás, tossindo enquanto poeira e cinzas enchiam meus pulmões. Nesse ponto, eu sabia que não tinha sentido, mas continuei. O que mais eu poderia fazer? Eu não podia reverter e usar a respiração mista novamente porque a única maneira de me mover era devido à natureza da respiração solar, que concede resistência e persistência sobrenaturais ao usuário. Até o pai de Tanjiro, às portas da morte, ainda conseguia executar a dança Inokami Kagura. Esse era o tipo de milagre que a respiração solar conseguia fazer e eu estava vivendo puramente desse milagre por enquanto. Respiração do sol, quinta forma. Transformação do sol poente. Eu me virei no ar, trazendo minha lâmina para baixo em um golpe acima da cabeça. Todo o meu peso e impulso foram canalizados para aquele golpe. O mundo ao meu redor ficou turvo, mas meus olhos perceberam meu alvo em câmera lenta. Tudo o que importava era minha espada e sua garganta. Mas dei uma olhada em seu rosto e seu semblante estava calmo. Respiração lunar, quinta série. Noite perpétua, lua solitária, incessante. Preciso repetir esses eventos de novo e de novo? Para cada forma que usei, Kokushibo usou a forma correspondente de respiração da lua e me contra-atacou perfeitamente. Subimos o número de formas mais e mais alto. A floresta ao redor de nós era a única testemunha da batalha antiga. Respiração do sol contra. Respiração da lua. A única maneira de derrotar Kokushibo era ser mais forte que Yorishi ou pelo menos ser tão forte quanto Yorishi. Mas isso era impossível, eu percebi. Não importa o quanto eu tentasse imitar, não conseguia igualar esse nível. Cheguei à conclusão arrepiante de que nunca conseguiria vencer Kokushibo. Não importa se eu usasse a respiração solar ou a versão diluída que eram os 5 principais estilos de respiração. Ele era a ruína da respiração do sol e de todo o seu legado. Eu desmaiei em algum lugar perto do 10º ano. Meu corpo não aguentava mais nem com milagres, então meus joelhos simplesmente cederam e eu fiquei ali sentado, imóvel, à mercê de um demônio. Mais uma vez. É isso, você venceu, eu disse enquanto Kokushibo caminhava em minha direção com passos seguros e sem pressa. Sua figura majestosa se elevava sobre mim, significando a diferença em nosso poder, em nosso nível. Admito que ele era superior. Ele era o melhor espadachim, o melhor guerreiro. Mas para minha surpresa, ele disse: "Não, este não é o fim, e eu não venci. Você não tem sua espada, posso ver pelos seus movimentos desde o começo que você está mais afinado para lutar com uma espada mais longa. Você usou sua mão esquerda, que não é sua dominante, e seu corpo ainda estava em processo de cura quando a luta começou ele começou a listá-los. Todas as minhas fraquezas que ele descobriu desde o começo. Como eu poderia reivindicar vitória quando meu oponente está em tamanha desvantagem?" Ele disse. Ele teria vencido de qualquer forma. Talvez eu tivesse uma chance maior, mas ainda seria minha derrota. Eu sabia disso, ele sabia disso. Era uma desculpa, mas para quê? Você me lembra meu irmão, e não apenas por causa da sua imitação barata dele, não, ele disse. Em seu gênio, em sua persistência e em sua natureza, vejo que vocês dois são feitos do mesmo material. Achei que teria uma luta decente com o sucessor do meu irmão, um epílogo de uma batalha perdida, mas eu estava errado, ele admitiu com um lampejo de sinceridade. Mesmo sem o contexto da minha história com Yorishi, você por si só é um oponente digno. Pesquei os olhos, me perguntando se o que estava acontecendo era real ou sonho vívido de um homem à beira da morte. Porque não fazia sentido. Porque eu ainda estava vivo e porque ele estava me contando tudo isso. Vou poupá-lo desta vez, ele disse e então se virou abruptamente, como se temesse mudar de ideia ou que alguém o obrigasse a mudar de ideia. Mas nos encontraremos novamente. Espero que até lá você esteja em seu auge para que possamos terminar esta batalha, ele disse e começou a se afastar. Emoções cruas ferviam dentro de mim enquanto o alívio tomava conta de mim. Percebi então que Kokushibo era diferente de qualquer outro demônio. Ele se considerava um guerreiro, um samurai primeiro, depois um demônio sob Muzan Kibutsuji. Semelhante à casa, ele considerava a emoção de uma luta melhor do que o sabor da carne humana. Foi por isso que ele me poupou. Tem certeza? Da próxima vez eu mato você, gritei para suas costas que recuavam. Porque da próxima vez eu não viria até ele como uma cópia de Yorishi. Eu não viria até ele com as armas que ele conhecia. Da próxima vez, se houvesse uma próxima vez, eu iria até ele com meu próprio poder criado do zero. Não a respiração do sol ou seu legado. Eu lutaria com ele com meus próprios poderes. Meu próprio estilo de respiração. Minhas próprias formas. Meu próprio poder que não é cópia de mais nada. Hoje lutei como sucessor de Yorishi. Da próxima vez eu lutaria como Seiji Shigan. E eu não pouparia como ele fez comigo. Eu apagaria todo o traço de seu servil deste mundo. Ele não respondeu, apenas desapareceu na escuridão, deixando-me meio morto e completamente humilhado. Forcei-me a levantar com ferimentos sangrentos e roupas esfarrapadas no corpo. Então comecei a andar em direção à mansão das borboletas. Eu prometo. Esta será minha última derrota. Muzan, Kokushibo e todos os demônios repugnantes que vagavam pela terra. Tudo que é mal lamentará este dia, pois naquele dia fui afastado do caminho da imitação e obrigado a seguir o meu próprio. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.